Glória a Deus por esta igreja, glória a Deus pela vida dos irmãos que estiveram aqui cantando, glória a Deus por você que está nos assistindo, que o Senhor entre na tua casa, como o pastor Everaldo disse, e salve a sua vida, salve o seu dia, salve a sua semana, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, amém? Nós estamos estudando o livro de Salmos às quartas-feiras. Glória a Deus por você que tem estado conosco, ou presencialmente, ou na sua casa. Glória a Deus, porque tem sido de muita valia, tem sido de muita presteza estudar os Salmos. E eu confesso que 31 anos depois de batizado, algumas vezes o Senhor fala comigo de maneiras diferentes, e a palavra de Deus ela se renova mesmo a cada manhã nas nossas vidas, amém? Estamos agora nos Salmos de número 69, então eu peço que você abra a sua Bíblia, chame os seus, e mais uma vez estamos aqui falando da palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Esse salmo é muito grande e nós temos uma limitação de tempo para os cultos. Tá bom assim, meu irmão? Tá bom? Nós temos uma limitação de tempo nos cultos hoje. Então eu fiz um resumo, e esse resumo se resume nos primeiros 5 versículos de Salmo. Vamos ler então, Salmo 69, versículo 1. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar de pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Versículo 3. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta, e os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça, e aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Versículo 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Uma peculiaridade bastante comum neste Salmo de número 69 é que ele é de muitas maneiras e várias vezes citado no Novo Testamento. Ele é um dos salmos que é mais citados no Novo Testamento. Inclusive Jesus os cita, de uma maneira bastante comum. Este é um salmo de lamentação, um salmo de lamúria. Mais uma vez Davi está sendo cercado pelas profundezas de perseguições, vamos dizer assim. Davi está sendo perseguido, e então Davi resolve clamar ao Senhor. Também notamos nesse salmo que ele, por ser bastante citado no Novo Testamento, ele mais ou menos que tipifica a imagem de Jesus. Ele é lembra bastante a imagem de Jesus. Ou seja, Davi aqui, ele vive momentos que o próprio Jesus no futuro viveria. Ele passa por perseguições que Jesus no futuro passaria. Por isso esse salmo lembra bastante a vida de Jesus. Vamos ler aqui o versículo 5 também. Diz assim: Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Essa é a grande diferença entre Jesus e Davi, não é? Davi, embora tivesse agradado o coração de Deus, não é? Tivesse sido titulado como homem segundo o coração de Deus, tinha seus defeitos, suas falhas. Jesus, porém, essa é a diferença, não havia nenhum pecado nele, não é? Sem mácula, sem mancha, não é? Como um cordeiro. Então, a diferença entre Jesus e Davi é essa. E eu queria intitular esse estudo aqui como Vencendo em meio aos oceanos da calamidade. Escolhi oceanos porque os primeiros versículos dizem assim: Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar de pé. Entrei na profundeza das águas, onde as correntes me levam. E aí eu já de cara queria perguntar assim: alguém aqui sabe nadar? Quem sabe nadar? Sabe nadar? Você em casa sabe nadar? O pastor fez assim, ó. Eu estou mais assim do que assim. Eu
eu também não sei nadar. E eu fico imaginando aqui Davi orando desse jeito assim, ó: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma, atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé, entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me leva. Por uma vez na minha vida, aliás 2 vezes, mas vou fazer um comentário bem rápido. Uma única vez, especificamente uma vez, eu já tenho mais de 30 anos isso, fui para a praia. E chegando na praia, com uma turma de amigos, resolvemos pular de uma rocha escorregadia. E essa rocha escorregadia culminava numa piscina natural de águas doces, embora na praia. E lá eu fiquei observando, todo mundo fazia seu salto. E aí, de determinado momento eu falei, agora é minha vez. E fui escorregando, só que eu... bastante inexperiente, quando eu estava escorregando, bati o meu braço dormiu e eu caí na água. E quando eu caí na água, eu não sabia nadar e não dava pé, igual Davi aqui, não dava pé. Eu não posso estar de pé. Não dava pé para Davi e não dava pé para mim. E não morri naquele dia porque o Senhor enviou um anjo que viu tudo aquilo acontecendo enquanto eu estava escorregando, inclusive a minha reação do braço dormindo e a dor no meu braço, e essa pessoa só me tirou do fundo assim. Por isso eu estou aqui hoje. Então eu fico imaginando assim, que tenebrosa a experiência que Davi estava vivendo aqui. Como se você estivesse se afogando, como se você estivesse já no fundo de uma quantidade de água qualquer que fosse. E eu não sei se isso já aconteceu com você. Talvez, se você sabe nadar, isso pode não ter acontecido, mas quem era meio teimoso ou um pouco atrevido e tentou como eu, pode já ter passado um sufoco desse daí, não é? E você, por alguns segundos, embora isso tudo é muito rápido, por alguns milésimos de segundo, só vem a nossa cabeça assim, ó: acabou, fui, já era, morri, hoje é o dia. É muito engraçado isso, é muito tenebroso você não ter o controle, estar num lamaçal, estar vivendo uma situação tão difícil, onde você não tem mais como sair sozinho, como se estivesse se afogando. E é isso que Davi está falando aqui. Então, vencendo em meio ao oceano de calamidades. Vencer não é fácil e cada um passa por um oceano de calamidade. Todos nós passamos por um oceano de calamidade aqui. Pode não ser que você fisicamente esteja se afogando, como todos que estão aqui não estão se afogando fisicamente, mas pode ser também que esse afogando você estar sendo arrastado por uma correnteza, você pode estar sendo arrastado por um redemoinho, e os seus pés, como os de Davi, podem ter sido tirados do apoio que você tinha, ou que você possuía. E eu não sei qual é o apoio que você tinha. Pode ser que o seu apoio fosse o seu trabalho, pode ser que o seu apoio, e esse foi tirado de você, é a sua família. Pode ser que esse apoio pudesse ser o último centavinho que estava lá na conta do banco, ou os últimos R$1.000 que estavam na conta do banco. Ou pode ser que o seu apoio tenha sido apenas: durante anos minha saúde esteve perfeita, mas agora começo a ter problemas de saúde. Particularmente, eu sempre tive a visão muito boa, os meus olhos sempre foram muito bons, e ultimamente eu ando sentindo que os meus olhos não estão tão bons assim, e eu tenho sentido tristeza por isso, porque, puxa vida, eu não quero usar óculos. Eu imagino que depois que eu os começar a usar, vou ficar dependente deles e não consiga mais me desvencilhar deles. Então ando um pouco abatido por isso. Então eu tinha um pé de apoio na minha visão, e agora vejo que estou ficando velho. Pode isso? Então muitos de nós vivemos oceanos de calamidades, e os nossos pés de apoio podem estar firmados, ou poderiam estar firmados em situações, não é? Em amigos, em filhos, em pais, não é? Há um tempo atrás, meu pé de apoio era meu pai em casa, muito bruto, muito insensato, porém era quem cuidava das contas da casa. E um dia meu pai infartou e teve um infarto fulminante e morreu, e ali perdi meu pé de apoio.
E no mesmo dia do velório do meu pai, um tio meu chega em casa e fala assim, aquela famosa frase para os filhos mais velhos, né? Você é o mais velho agora, então tá tudo nas suas costas. Belas palavras, né? Então Davi estava aqui vivendo uma situação que ele estava estava sendo afogado, estava atolado na lama e os pés dele já não alcançavam mais. E isso pode ser o momento em que nós estamos vivendo hoje, de várias maneiras, não sei como, mas possivelmente, ou isso já aconteceu conosco em algum dia da nossa vida, de acordo com algumas situações, ou estamos vivendo isso hoje. E é bem propício, né, esse momento que nós estamos vivendo aqui, para falar sobre o que Davi passava nessa ocasião aqui. Às vezes pode ser o que está acontecendo hoje, essa incerteza por conta da pandemia. Não conseguimos mais fazer previsão nenhuma para o resto desse ano. Estamos na metade dele, passamos a metade e não sabemos o que vai ser do resto do ano. Isso pode ser a nossa incerteza. Esse pode ser o nosso pé de apoio tirado. E agora? As aulas voltam? As aulas não voltam? E agora? Vou passear quando? Viajo? A de julho já foi. E as férias de dezembro? Viajo ou não viajo? Não é? Consigo marcar exames ou não consigo marcar exames? Se conseguir marcar, é seguro no hospital ou não é seguro no hospital? Vejam vocês que nossos dias têm sido cercados de incertezas. Nós não sabemos de mais nada. Perdemos completamente o controle. Estamos completamente sem pé de apoio. E essa era a situação que Davi havia passado aqui. Especificamente, Davi mostra aqui que o pior problema aqui era calúnia. Calúnia. Estava sendo difamado. Veja o versículo. Tu, ó Deus, aqueles que me aborrecem, versículo 4, sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Isso mesmo, versículo 4. A questão não é o problema que nós estamos passando, a questão é como nós estamos passando esses problemas. A questão é como e com quem estamos vivendo esse problema. Muitas vezes nós chamamos Deus e apresentamos o nosso problema para Deus. A nossa atitude como cristão deveria ser o contrário. Diante de um problema, chamarmos este problema, vem cá problema, eu vou te apresentar agora a Deus, o meu Deus. Vou te apresentar aquele que já me livrou, aquele que já me tirou da lama. Eu vou te apresentar agora o meu Deus. Vivi uma situação fora desse país aqui, onde eu fui ameaçado por uma pessoa e fiquei levando a pão de ló aquela pessoa. Paguei advogado e tal, uma situação bastante constrangedora, e aquela pessoa ficou me ameaçando, né? Quando você é imigrante e ilegal num outro país, as pessoas gostam de te ameaçar com imigração. Vou chamar a imigração para você. Durante um bom tempo, uns 3, 4 meses, eu fiquei com bastante medo. Até um dia que essa pessoa chegou para mim e falou assim: sabe esse seu Deus que você serve aí? Eu quero que você e ele se danem, vamos dizer assim. Ela disse uma palavra um pouquinho mais pesada. Nesse dia eu disse para esse problema assim, para essa pessoa: agora eu vou te apresentar o meu Deus, aquele que já me socorreu várias vezes, aquele que me trouxe aqui sem eu saber onde eu ia ficar e guardou a minha vida e eu estou aqui até hoje, aquele que fez com que eu passasse pelo atentado do World Trade Center e me deixou aqui e eu prosperei. Agora eu vou te apresentar o meu Deus. Irmãos, quando eu fiz isso mesmo de verdade, não é papo não, fiz isso. Quando eu fiz isso, eu nem sei precisar quantas horas depois eu já estava livre daquele problema. Então muitas vezes nós estamos assim, ó, eu tenho um Deus que é o mesmo que você tem, como Davi tinha esse Deus, mas nós ficamos assim, e esse Deus está assim, ó, guardadinho, está aqui na igreja, ou está na Bíblia, lá dentro de casa, não é? E o problema está grandão. Deus está ali quietinho, ou está nos cultos de domingo, ou está nos cultos de quarta, ou está nas lives, mas o problema está assim, ó, na cabeça o tempo todo, 24 horas por dia, 86.400 segundos. Sou engenheiro, fiz muito cálculo por segundos. Então um dia tem 86.400 segundos, segundo após segundo.
pessoas não conseguem dormir, pessoas não descansam, e os problemas grandes, maiores que o seu Deus. Muitas vezes, como Davi diz aqui, versículo 3: estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Às vezes nós estamos assim, já falamos tanto, 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 mas falamos por falar. Nós não falamos para o nosso problema assim, vem cá, qual é o seu problema hoje? Covid? Covid, eu vou te apresentar um Deus. Vou te apresentar um Deus, que é o Deus que tem me servido. Essa é a grande verdade. Eu sirvo a Deus, mas na verdade, ao longo dos meus anos de vida, é Deus quem tem me servido. Deus tem feito por mim coisas que eu jamais pensei em pedir para Deus. Então muitas vezes, nós precisamos fazer isso. Tem cá problema. Qual é o nome dele hoje? É a conta no banco que zerou? É o emprego que não tem? Vem cá, desemprego. Eu vou te apresentar um Deus, que é um Deus que consegue fazer coisas em momentos difíceis como esse aqui. Vem cá, dor de cabeça. Vem cá, olhos que não estão enxergando mais. Vem cá, esposa. Vem cá, marido. Eu vou te apresentar um Deus. Vem cá, Covid. Vem, desemprego. Vem para o meu lado para você ver. Vem, dor nas costas, para o meu lado. Você vai ver quem é o meu Deus, o Deus que eu sirvo. E é isso que Davi tinha liberdade. Davi estava aqui, estou cansado de clamar, secou-me a garganta e os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Davi, uma peculiaridade dos hebreus. Os hebreus eram um povo que eles viam o louvor, viam servir a Deus de uma maneira diferente de nós. Os hebreus, eles cantavam, gritavam, regozijavam, pulavam. Nós não, nós ficamos ali. Eu abaixo ali, apresento os meus problemas para Deus e fico ali quietinho e falo bem baixinho. Davi deve ter feito essa oração assim: Senhor, Senhor, socorro! Senhor, socorro! Pai, este é o meu problema. Então Davi mostra aqui uma intimidade. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Ele estava cansado, já havia pedido várias vezes, mas Deus haveria de agir no momento certo. Então Davi tinha uma maneira peculiar de falar com Deus. Possivelmente muitas pessoas ouviram Davi falando assim: Pai, socorro! Os inimigos são muitos e se multiplicam de maneira que são mais do que os cabelos da minha cabeça. Socorro! Então Davi tinha essa liberdade. E é muito engraçado, quando os nossos filhos, nós que temos filhos, sabemos que os nossos filhos têm uma liberdade conosco, que é uma coisa assim, às vezes a gente não deu tanta liberdade e o filho tem essa liberdade, né? Lá na minha casa eu fico reparando assim que a minha filha Isabela já começa a usar as roupas da minha esposa Gisele, e é de tal maneira que às vezes eu vejo a Isabela de costa e penso que é a Gisele. E às vezes eu fico tentando assim, bom, eu vou por quem usa óculos, mas as duas usam óculos, então eu acabo confundindo as duas. É uma liberdade, chinelo, sapato, tênis, uma da outra, blusa, intimidade. Se nós somos íntimos como Davi era íntimo de Deus, o que é do Pai é nosso. Essas mais de 7, 8 mil bênçãos contidas na Bíblia são para nós. O que? Covid? O que é isso? O quê? Tem 3 meses, quase 4, ou quase 3, que eu não quero mais saber desse nome. Não quero mais saber de notícias. Eu não quero mais saber de números. Quem é que morreu? Onde está morrendo mais? Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Eu estava doente até 2 meses atrás, ou 3. Doente, chateado, triste. Quando eu percebi que eu estava ficando muito chateado e que essas coisas estavam tomando muita conta do meu coração, eu disse: chega, não quero saber.
e até os meios de comunicação em que eu tinha no meu celular para acompanhar isso tudo, embora a televisão já é um hábito que eu não tenho há muito tempo na minha casa, eu deixei. Eu tenho no meu Facebook, e eu olho de vez em quando, apenas alguns, vamos chamar de fetiches, né? Vamos chamar assim. Eu gosto de brincadeiras, pegadinhas, eu sigo alguns irmãos, mas se eu vejo que o irmão está muito atualizado nos números, eu deixo de acompanhar ele também. Não quero mais saber desses números, não quero. Irmãos, eu estou vivendo. 3 meses depois eu estou vivendo. As informações chegam. Fulano de tal, Covid. Eu estou numa igreja, sou membro dessa igreja, eu acompanho os meios de comunicação dessa igreja, eu vejo que precisamos orar, temos orado, vejo quem está com suspeita de Covid, quem teve um infarto, quem está procurando um emprego, eu vejo, eu oro por isso, mas só Deus. De 3 meses para cá, eu não estou falando para vocês que eu sou perfeito, não é isso. É que eu disse para os problemas desse país aqui há 3 meses atrás: Deus tem que ser maior do que as outras coisas, senão eu infarto. Mês que vem faço 46 anos, idade de risco. Eu não quero morrer, não por isso, por esse assunto aí. Não pode, nós não podemos viver assim. Então Davi está aqui, e às vezes eu volto a falar, nós trocamos as posições. Dizemos para Deus sobre o nosso problema, quando na verdade nós devemos dizer para o nosso problema que é o nosso Deus. O problema, esse é o meu Deus. E a intimidade que nós temos como filhos, já tivemos um dia como filhos, ou temos até hoje, não é? Eu chego na casa da minha mãe, embora por educação: mãe, posso pegar água na sua geladeira? Ela: claro, você é daqui. Mas liberdade, não é? Então nós temos que ter liberdade, assim como Davi tinha. Senhor, me ajuda, me socorre. Nós temos essa mania de ficar orando baixinho, mas às vezes o desespero é tão grande, e esse de Davi era tão grande, não é? Que a gente precisa gritar às vezes, não gritar de escandalizar, mas gritar: Senhor, eu preciso. E há uns meses atrás eu estava orando assim para Deus: socorro, me tira disso chamado Covid, disso chamado isolamento. Embora tenha feito tudo, só uso máscara, só dirijo de máscara, mas a minha cabeça não está mais nisso. Há umas semanas atrás preguei trouxe uma mensagem de escola dominical sobre Romanos 7, as leis da lei de Moisés, não é? Então, se você precisa estar sobre a lei, maravilha. Se você não precisa estar sobre a lei, embora obedecemos a lei, ela não precisa ficar sendo lembrada a todo instante. Quando eu chego aqui no nosso município, eu tomo um susto, pareço um ET, só estou eu de máscara. A lei já entrou aqui, já virou normal, já virou rotina. Tenho me precavido, tenho tomado cuidado, não tenho saído. Então, você precisa ter intimidade com Deus, assim como Davi conhecia Deus e tinha intimidade com Deus. E isso vale para qualquer tipo de problema. Não importa qual tipo de problema você está vivendo aqui agora. O que nós precisamos saber é o tamanho do nosso Deus. Deus é muito poderoso. Irmão, eu estou fazendo agora um exercício de fé. É lembrando, junto com a igreja, o tamanho do nosso Deus. Porque se eu falar que o isolamento, o Covid, a situação financeira em que nós vivemos e estamos caminhando para ela é grande demais, embora ela é grande, eu estou equiparando ela com Deus. Mas Deus é muito maior que tudo isso. Olha o que diz aqui, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Quer saber o tamanho desse Deus? Capítulo 20, versículo 11 de Apocalipse. Vou ler aqui. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha só, diante deste Deus sentado num trono branco, fugiu-se da presença dele os céus e a terra. Para pensar. Se fugiu da presença dele o céu e a terra, ficou quem? Não ficou ninguém. E você está pensando que esse céu que eu consigo ver, eu e você vemos aqui, as estrelas, os céus dos céus, os céus dos cometas, os céus dos astros, os céus dos planetas, vários céus.
fugiram da presença de Deus, não conseguiram ver a presença, não conseguiram estar na presença de Deus. Esse é o tamanho do poder do nosso Deus. E Deus, quando olha de lá do alto para nós e fala assim: meu Deus, Ele está, meu Deus, eu estou falando. Este servo está buscando a minha presença, este povo está buscando a minha presença, este povo não está buscando a minha presença. É muito poder. Esse Deus que eu sirvo e que você serve tem muito poder, tem muito poder. Então Davi conhecia porque sabia quem era o Pai. Davi sabia que era só clamar socorro, socorro, socorro. E esta parte aqui, versículo 3, que diz: estou cansado, minha garganta se seca, e eu só estou esperando o socorro do meu Deus. Ele não serve para nada mais a não ser nos lembrar que existe a hora certa para tudo. Algumas pessoas pregam Deus como o Deus do já. Deus não é Deus do já. Eu fico pensando assim: o Senhor nos criou, nos formou antes mesmo que existíssemos, não é? Não pensamos assim? Antes mesmo de eu existir, Ele já havia pensado em mim, não é isso? Então, se Ele já havia pensado em mim, Ele sabe o que eu estou passando hoje. Ele sabe o que você está passando hoje, o que você em casa está passando hoje. Ele sabe pelo qual motivo você está apresentando as suas orações a Ele hoje. Porque você está aqui, porque você está aqui. Ele sabe, Ele nos formou. Consegue acompanhar esse raciocínio? Ele nos formou antes mesmo que nós nascêssemos. Conhece e sonda os nossos corações. Sério mesmo que Ele não sabia o que você ia passar e ainda vai passar? Ele sabe de tudo. E se Ele sabe de tudo, Ele sabe a hora certa. Sabe a hora certa para resolver todos os nossos problemas. Sabe, irmã, o dia que aquele irmão vai arrumar um emprego, o Senhor já sabe. Também sabia que ele ia ficar desempregado. Aquela dor de cabeça, o Senhor já sabia. Como também já sabe o dia que vai curar. Nós precisamos só confiar. E pensamos que Deus às vezes chega atrasado. E Ele não chega atrasado. Muitas vezes a gente pensa assim: mas Senhor, eu já estou cansado. É o que Davi está falando aqui. Aqueles que me aborrecem sempre, estou cansado de clamar, secou-me a garganta, e os meus olhos desfalecem apenas esperando no meu Deus. Às vezes nós pensamos: Deus, o Senhor não me atendeu ainda. O Senhor não me atendeu ainda. Pai, está durando muito tempo esse isolamento. E agora como vai ser? Pai, como vai ser? O que eu faço esse resto de ano? Invisto ou não invisto? Compensa mandar currículo, Senhor? Compensa? Compensa marcar aquele exame? Compensa? Nós não sabemos. O Senhor já sabe. O Senhor já sabe. Então, às vezes a gente lida como se Deus tardasse. Nós não temos esse direito de pensar que Deus está demorando. Lembra quando a irmã chegou para Jesus e falou assim, você conhece essa história? Senhor Jesus, o Senhor demorou para chegar. Se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, ele não teria morrido. Lembra de Lázaro? Lembra? E quando Jesus perguntou para ela assim, onde ele está? Ela disse, ele já está morto e cheira mal. Veja bem, sabe onde Jesus estava? Quando ele se demorou para chegar até Lázaro, que já havia morrido? Jesus havia ido curar um enfermo. Na cabeça nossa funciona assim, ó. O que é mais fácil? Jesus curar um enfermo ou ressuscitar um morto? Na nossa cabeça é mais fácil ele curar um enfermo. Na nossa cabeça. Para Deus não existe diferença. Não existe. Então Jesus estava testando eles. Estava testando Maria Madalena. Estava testando aquele povo todo ali que ouviu falar daquele acontecimento, daquele milagre. Assim como está testando a sua vida. Às vezes a gente está pensando assim, mas Senhor, acabei de ver, fulano de tal foi abençoado, conseguiu emprego na época de pandemia, mas e o meu? Para Deus não existe o que é mais fácil ou o que é menos fácil. O poder de Deus, acabamos de ler aqui, os céus e a terra se afastaram, todos os céus se afastaram.
Então ele não chega atrasado, ele chega na hora certa, não é? E era isso que ele queria que elas percebessem. Jesus vem na hora certa. E aí Jesus fala assim: Lázaro, vem, meu amigo. Por quê? Ele amava Lázaro, ele amava. Então Jesus socorre no tempo dele, que é o certo, aquele a quem ele ama. Só isso, só isso. Eu e você precisamos tirar os nossos olhos e ouvidos dos blá 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 que estão por aí. Só pensar em Deus, só pensar em Deus, seguir a Deus, clamar a Deus, pedir socorro a Deus e nos entregar a Deus. O resto, mas espera aí, irmão, mas eu tinha R$500 e ele está acabando. É difícil, eu entendo. Quando o dinheiro está acabando, é difícil, mas é quando a prova está acontecendo, é que nós temos o privilégio de conhecer a Deus. Já passaram por isso, já passei por isso. Quando você fala assim: eu não tenho mais o que fazer, como Davi, estava aqui, ó: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Quando Davi está falando isso, ó, atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar o pé. Ele está dizendo assim, ó: estou indo, não consigo mais. Aquela cena assim, ó, estou morrendo, não tenho mais o que fazer. É aí quando você desiste, não de lutar, mas desiste de tentar fazer do seu jeito, é que o Senhor te socorre. É isso. E às vezes, como Maria Madalena disse: Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, só um pouquinho antes, ele não teria morrido, não é? Mas Jesus chegou na hora certa. Jesus trouxe a vida na hora certa para aquele a quem ele amava. Amém? Irmãos, eu queria que Deus abençoasse a sua vida, assim como abençoou a minha, e que o Espírito Santo do Senhor colocasse coragem no seu coração, colocasse coragem, certeza, e que você apenas esperasse no Senhor. Nós somos povo eleito, nação santa, nós somos escolhidos do Senhor, e o nosso Deus, o poder do nosso Deus é infinitamente maior. Nós não temos nem como colocar isso no papel, não tem como fazer cálculo do quanto é o poder de Deus para as nossas provações, sejam elas quais forem. O que nós estamos passando é nada perto do poder do nosso Deus. Irmão, mas a igreja está vazia. Está vazia. O Senhor está cuidando de tudo. O Senhor já sabe, inclusive, o dia que ela vai estar cheia. Aí Ele sabe. E Ele já sabia que íamos passar por isso. Há uns dias atrás, lembrei aqui, 2000, de 99 para 2000, há 20 anos atrás, pensávamos que o bug do milênio, para quem tem idade como eu tenho, fosse acabar com os sistemas, acabar com... Jesus até poderia voltar na virada do ano 2000, não voltou. 20 anos depois, temos aí o Covid fazendo isso tudo, no mundo inteiro. Jesus já sabia, Deus já sabia disso tudo, e já sabia que eu e você estaríamos preocupados. E o que Ele queria com tudo isso? Que eu e você entregássemos nas mãos dEle, e deixássemos de pensar nas circunstâncias, nos números, nas informações, e vivêssemos apenas do ministério que Ele deixou para nós. Amém? Que Deus reavive sua fé e a minha também, e que o Senhor guarde sua vida assim como tem guardado daqueles que o amam. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Igreja Batista da Esperança em Hortolândia, e ative o nosso sininho, e dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.